Também. Capítulo 7, aula de novas perspectivas. Né? Então, iniciamos hoje, como eu já falei, unidade 4, finalizaremos tanto essa unidade como a própria ementa da disciplina na próxima aula, ainda com aulas vagas, repetindo o que eu já falei. Né? Então, sem crise, sem desespero, tem aula sobrando para a gente falar disso aqui, e tenho a curiosidade de ler a apostila de vocês, novamente falando, que vocês vão perceber que são assuntos pequenos que não vão fazer a aula render até o final do horário. Tá? Tenho a curiosidade de ler a apostila, que aí vocês vão até se aprofundar mais e se preparar para a prova, inclusive. Que considerando aquilo que eu já planejei para essas duas aulas, a prova de vocês já está pronta. Tá? Já elaborei as questões, elas já estão salvas aqui no link. Eu vou aguardar aqui a orientação da minha coordenação de curso, de unidade, melhor dizendo. Da coordenação de curso é da outra instituição. A minha coordenação de unidade para ver como é que vai ser as avaliações esse semestre, que eu sei que vão ser online, mas de repente podem haver outras orientações aí nesse sentido, de repente em algum lugar específico para aplicar a avaliação para vocês, ou alguma outra metodologia, alguma orientação diferente. Então, eu vou aguardar para ver o que a coordenação vai dizer. Se houver algo diferente, eu aviso vocês, se não, né, eu aplico a prova do jeito que eu já elaborei ela aqui. E como eu sempre digo, não se preocupem, a prova não está difícil, a prova está no nível do que eu passei na sala, de todas as minhas aulas. Então, pode até dizer assim, professor, mas eu não lembro das suas primeiras aulas. Está tudo gravado, volta para a gravação, assiste de novo, faz as suas anotações, que possivelmente esse semestre eu não vá apontar para as turmas quais são os conteúdos que vão cair na prova. Claro, vai cair o que eu dei em sala, certo? Mas eu não vou dizer o que exatamente. Então, para vocês terem um pouquinho de esforço de estudar também, certo? Que é, afinal de contas, a obrigação de vocês, né? Pois vamos lá, novas perspectivas. Apesar da gente considerar aí um número pequeno de soluções estruturais que são utilizadas pelas organizações, esse acaba sendo um campo muito fértil para pesquisas e para desenvolvimentos que são novos. Então, o mundo se depara com mudanças que acontecem numa velocidade cada vez maior, né? Ou seja, elas acontecem muito mais rápido, e elas impõem uma necessidade de implantar um dinamismo que é muito mais intenso em todas as atividades e tarefas. Então, os novos caminhos a serem seguidos pelas organizações apontam para o uso intensivo de equipes ou grupos de trabalho. E isso acaba tentando romper, né, acabar de maneira mais incisiva, mais forte, né, aquele paradigma individualista que ainda é vigente, né, que é fruto de uma tradição burocrática muito forte, que ainda é muito presente na grande parte das empresas. Né? Porque o que acontece? As empresas hoje elas acabam ainda tendo em si muito presente esse paradigma individualista. A ideia desse paradigma individualista é exatamente a questão da supervalorização da pessoa ao invés da valorização do trabalho da equipe. Né? Hoje olha-se para o trabalho da pessoa e não da equipe. Então, a administração ela vem aí a passos curtos tentando mudar essa visão. Né? Olhar para o grupo de trabalho, olhar para a equipe e para aquilo que ela faz no seu esforço conjunto, né? E não simplesmente para o trabalho do chefe ou para o trabalho de um membro da equipe em específico que faz algo diferenciado, né? Então, dentre essas novas propostas, a gente tem a rede criativa, a estrutura circular, a estrutura invertida, a estrutura em teia de aranha e a estrutura tríplice. A gente vai ver um pouquinho de cada uma aqui. Primeiro, a rede criativa. Desenvolvimentos que acontecem na área de comunicação e na área de logística, eles têm resultado em alguns impactos que são significativos no modo como as empresas agem, especialmente naquilo que diz respeito na redução de custos de transação e de transporte. E é como resultado disso, as cadeias de suprimento deixam de apresentar a sua forma que é mais tradicional, sequencial e
unidirecional, ou seja, aquilo que é tradicional, aquilo que é sequencial, ou seja, um após o outro, e unidirecional, ou seja, que vai apenas para uma direção. Né? Para ficar mais parecida com uma rede, né? Que já não é mais aquela coisa padrão, mas uma coisa muito, que já tem consigo também interligações, e não mais aquela coisa de uma após a outra, mas umas coisas com as outras, né? Nesse português um pouco mais coloquial. E os relacionamentos em várias direções e níveis, ou seja, não é uma coisa que tem um sentido só, mas que pode possuir vários sentidos. Então, a ideia da rede criativa, ela vem da necessidade contínua de inovação, para justamente poder enfrentar essas demandas que são muito atuais nas organizações. Ela é uma ampliação desse conceito de terceirização, já que, em vez de eu simplesmente adquirir os componentes ou os produtos existentes, existe um interesse na colaboração ou na cooperação. Então, em vez de utilizar o clássico modelo de competição, né, as 5 forças, utiliza-se um outro modelo, que é mais voltado à teoria dos jogos, que envolve essa cooperação. Então, alguns atributos da rede criativa. Né? Primeiro, o foco na inovação e no aprimoramento contínuos. Então, o objetivo disso é aumentar o valor agregado dentro do grupo. Então, quando eu consigo olhar para a inovação, quando eu consigo pensar em coisas diferentes, né, e não ficar ali na mesmice de fazer coisas novas e que sejam cada vez melhores, né, com isso eu tenho interesse, eu tenho o objetivo, a finalidade de aumentar esse valor agregado dentro do grupo, né, porque essa inovação tendo em vista, né, essa visão focada nos grupos, acaba trazendo o aumento desse valor agregado. Né? Outra coisa, envolve uma análise dinâmica em vez de estática. Por que a gente fala dessa análise dinâmica, né? Ao invés dessa coisa estática, parada? Por quê? Porque, primeiro, o mercado hoje ele se movimenta dessa forma. Né? Então, a gente hoje tem o mercado organizacional, o âmbito organizacional, ele já não tem mais uma característica linear. Ele não tem mais uma característica estática, uma característica comum. Ele já olha para uma coisa que muda o tempo todo. E justamente a característica daquilo que muda o tempo todo é o dinamismo. Né? Então, por isso que a gente tem aqui essa análise dinâmica. Então, as respostas para as demandas vão mudar com o tempo. Né? E isso acaba dizendo muito respeito àquilo que é, afinal de contas, a finalidade última, né, da organização, atender à necessidade do cliente. Então, claro que esse cliente, todo o tempo, ele quer uma coisa. Né? A gente até brinca de dizer, a gente não sabe o que esse cliente quer, ele não decide o que ele quer, uma hora ele quer uma coisa, uma hora ele quer outra. O cliente é assim mesmo. Ele não sabe o que ele quer. Uma hora ele quer uma coisa, uma hora ele quer outra. Né? Então a empresa ela tem que ter essa capacidade, né, de responder essas demandas que mudam o tempo todo. E o que vai ajudar isso é essa análise dinâmica. Colaboração contínua no processo de produção de grupo. Então, todos os membros do grupo, eles estão do mesmo lado. Então, não é que uma pessoa, porque num grupo, o fulano faz isso, o outro fulano faz aquilo, o outro fulano faz aquilo lá, e é uma competição para saber quem é o melhor, e aí cada um trabalha por si, e quem não fizer a sua parte, tá com a batata quente na mão. Não é assim que funciona. Então, para essa situação, existe aquilo que a gente chama de colaboração contínua. Então, durante a produção, o grupo vai trabalhar do mesmo lado, ou seja, estarão todos, né, focados em simplesmente uma coisa.
a produção. Então vai todo mundo trabalhar do mesmo lado, né? Envidando as suas forças para a mesma direção, para o mesmo sentido e para o atingimento de um objetivo único, né? Então, tanto é que o Nalebuf e Brandenburger, esses dois autores, eles criaram uma nova palavra para essa situação, que é a competição, né? Que esses membros do grupo, muito embora, de certa forma, possam competir, muito embora eles compitam entre si, eles vão se colaborar. Então, é um espírito tanto de competição quanto de colaboração, né? Mas que prepondera, obviamente, a colaboração, né? Porque a competição, ela dá aso, ela acaba dando razão para uma visão mais individualista, né? Ao contrário da colaboração, que já traz o sentido mais coletivo. Outro ponto, né, é que existe um organizador central, né, que vai coordenar as ações da rede. Existe uma concentração de poder de decisão, né, que é próxima ao centro da rede. Então, nessa rede criativa, né, vai existir a figura do organizador central, que vai, como o próprio nome sugere, coordenar todas as ações da rede. Tudo aquilo que a rede vai fazer, ele concentra o poder de decisão nas suas mãos. Isso tem um pouco de semelhança, né, com as cadeias tradicionais, né, mas não é igual a elas. É nessa característica somente que há essa semelhança. Mas não quer dizer que por essa característica, a rede criativa ela é uma necessariamente cadeia tradicional. Né? É uma característica em comum que se assemelha a uma cadeia tradicional, mas que não faz da rede criativa uma cadeia tradicional. Outro ponto, né? Os relacionamentos eles envolvem fluxos multidirecionais por conta da interdependência. Então, os fluxos eles já não vão mais envolver somente as decisões, aquilo que eu decido, se eu quero isso, se eu quero aquilo, se eu quero uma coisa ou se eu não quero uma coisa, mas também os aportes financeiros. Né? Quando eu tomo uma decisão, eu tenho capacidade de sustentar essa decisão financeiramente? Né? É a pergunta que o administrador precisa se fazer no âmbito da organização, quando fala de rede criativa. Só um momento, eu já volto. De volta. Superada a rede criativa, nós temos a estrutura circular. Né? É a segunda das nossas novas propostas. Né? Rede criativa, falamos agora, e a estrutura circular. Então, após as crises de petróleo ali da década de 70, a GM, que é a fabricante da Chevrolet, aquela marca de carros, né, ela enfrentava dificuldades que cresciam cada vez mais. Essas dificuldades eram motivadas tanto pela recessão que acontecia lá nos Estados Unidos, quanto pela concorrência externa, né, e principalmente dos veículos japoneses. E aí a resposta para a GM poder sair dessa situação estava na capacidade de construir um carro pequeno, de classe mundial. Mas para isso eram necessárias algumas mudanças mais drásticas, né? E isso incluindo
uma estrutura organizacional nova, diferente. E é aí que estava definido o projeto Saturno, né, ou estrutura circular. Então, a Saturno ela foi criada como uma companhia separada que estava encarregada de criar uma nova concepção de negócios que seria incorporada posteriormente ao restante de todo o grupo, né? E a Terra, esse autor, ele apresentou de maneira exemplar as ideias básicas do projeto. Ele diz o seguinte: antes de mais nada, há que se destacar os princípios e valores que pautaram a implantação deste projeto e o fato de mesmo ter sido, desde o princípio, uma iniciativa conjunta da empresa com o sindicato. E os valores iniciais definidos foram os seguintes: primeiro, compromisso com o cliente; segundo, compromisso com a excelência; terceiro, trabalho em equipe; o quarto, confiança e respeito pelo indivíduo; e quinto, melhoria contínua. Então, a unidade de trabalho básica da empresa, ela se constituía de equipes de trabalho com cerca de 15 pessoas. Então, durante toda a formação de cada célula de trabalho, a equipe dispõe de um líder e de duas outras pessoas que tinham uma participação temporária. Uma era representante do sindicato e outra representante do management. Então, à medida que a equipe se consolida, né, depois de 2, 3 anos, a função do líder ela desaparece e a equipe se torna autodirigida, de fato. Né? Ou seja, ela não tem mais a figura de liderança. A equipe ela tem uma capacidade de se gerir, de se gestar, né, de se dirigir sozinha, sem a necessidade de alguém dando ordens. Então, essas unidades de trabalho, elas têm uma ampla gama de responsabilidades, né? A programação de produção, orçamento, qualidade, housekeeping, segurança e higiene, manutenção, controle de inventário, treinamento, alocação de tarefas individuais, reparo, seleção de pessoal e vai embora. Então, cada membro da equipe, independentemente do grau de experiência profissional, ele passava por um treinamento intenso antes de integrar o grupo de trabalho. Então, ele era treinado entre 250 a 750 horas, em grande medida, né, sobre tópicos comportamentais. Olha como é curioso, né? A pessoa vai fazer um monte de coisas ligadas à área finalística, mas ela era treinada, na grande maioria do tempo, por tópicos comportamentais. Então, a maneira de representar a integração dessas células ou dessas equipes de trabalho dentro da empresa é por meio dos círculos. Então, as unidades básicas de trabalho são interligadas no chamado círculo de decisão, que conta com representantes de cada uma das células de trabalho e de recursos adicionais. Esses recursos adicionais, eles podem ser permanentes ou podem ser temporários. E eles normalmente detêm consigo algum tipo de especialização necessária para o aconselhamento das unidades de trabalho. E aí esse círculo de decisão elege os seus representantes para formarem a unidade de negócios. E essa unidade de negócios se utiliza, né, de um processo semelhante, ou seja, ela elege também o SAC, né? Strategic Action Council, né? O Conselho Estratégico de Ações, né? Traduzindo para português, que determina a direção estratégica e gerencia essa empresa como um todo. Então, percebam como o círculo ele acaba realmente com o próprio nome da estrutura sugere, né? A estrutura circular, como ele traz esse sentido, né? A unidade básica de trabalho é interligada no círculo de decisão, que tem representantes, recursos adicionais, que podem ser temporários, permanentes. O círculo de decisão elege seus representantes para formar uma unidade de negócios. A unidade de negócios, né, forma o SAC, né, que é o Conselho Estratégico de Ações. Então, existe uma interligação entre esses círculos. A próxima das novas propostas é a organização invertida, né, da nova Care. Nas empresas com forma invertida,
O principal ponto de geração do conhecimento ele está exatamente no contato com os clientes e não mais no núcleo da organização. Tá? Então, exemplos dessa organização invertida são os hospitais, né? E as clínicas médicas, desculpa, os centros terapêuticos ou as empresas de consultoria e engenharia. Então, como os contatos são feitos por profissionais que são qualificados e são autossuficientes, né? A difusão do conhecimento ela é feita entre os próprios profissionais e deles para o núcleo da organização. Então, é uma inversão que fica muito evidente na forma de atuar. Então, Mintzberg ele traz o seguinte para a gente. Nas organizações invertidas, a linha hierárquica anterior torna-se uma estrutura de suporte, intervindo apenas em emergências extremas, como seria o caso do CEO em um hospital ou do piloto-chefe em uma empresa aérea. A função dos gerentes de linha passa a ser destruir gargalos, desenvolver cultura, comunicar valores, desenvolver estudos especiais, consultar sob solicitação, acelerar a movimentação de recursos e prestar serviços de economias de escala. Geralmente, o que era gerenciamento de linha, dar ordens, agora desempenha essencialmente atividades de apoio, né, analíticas ou de suporte. Então, a NovaCare é um exemplo de empresa que tem organização invertida. Então, a NovaCare é o maior prestador de serviços de reabilitação dos Estados Unidos e ela apresenta um crescimento muito importante na assistência médica. Então, são milhares de terapeutas que são apoiados por uma infraestrutura que negocia contratos com casas e redes de enfermagem. Cuidam também de atividades contábeis e de crédito, promovem treinamentos e cuidam de estabilizar e aumentar os ganhos. E aí, com isso, eles têm condições de se dedicar à atividade básica, né, que é prestar os serviços individualmente para os pacientes. Só que também existem desafios. Né? Primeiro, a gente pode mencionar os traumas que são enfrentados pelos antigos gerentes de linha, porque eles pensam que aparentemente perderam a autoridade. Né? Os especialistas com aquele poder formal reconhecido, eles podem resistir a seguir normas e regras da empresa, né? Que eu pensava, eu sou especialista, eu não preciso seguir regras, né? Muita gente acaba pensando assim. Outro ponto, como eles lidam diretamente com os clientes, os especialistas podem ignorar os detalhes que fazem parte do sistema interno da empresa. E o poder colocado a pessoas que não têm informação e que não têm controle pode gerar grandes riscos para a organização, já que esse poder ele não está mais esse poder de decisão não está mais na mão do chefe, do gerente, por assim dizer, o risco de erros acaba sendo um pouco maior. Organização teia de aranha, né? Merrill Lynch. Então, as organizações do tipo teia de aranha, elas trabalham com projetos variados e que necessitam de grande qualificação para a resolução daqueles problemas que são encontrados. Ela é composta por nódulos, que são basicamente formados por especialistas e de pontos de relacionamento com os clientes. Né? Então, basicamente, nessa configuração, não existe uma hierarquia que vai interferir nas atividades, porque teia de aranha ela é justamente por conta dessas ligações para vários sentidos que tem que lembra nódulos, né? Deixa eu ver se consigo mostrar isso aqui para vocês, que ficaria mais interessante, né? Para vocês visualizarem isso melhor. Um momento. Ó. Então a gente tem aqui gerente da relação com o cliente, especialistas, e a partir disso
existe a relação entre clientes, outros especialistas, ou seja, nessa organização, as pessoas estão interligadas entre si de diferentes formas. Né? Então, por exemplo, esse especialista, ele tem ligação direta com esse outro do outro lado, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, ou seja, não existe uma relação unidirecional, né? Que eu especialista, me reporto diretamente a X ou a Y. Mas sim, eu me reporto a X, Y, Z, A, B, C, D e vai embora. Né? Essa que é a grande ideia. Deu para entender até aí, né? E aí, como eu falei, né, não existe a hierarquia, né, que vai interferir nas atividades e nem uma centralização de ordens. Então, as equipes, inclusive os seus líderes, elas são montadas de acordo com as necessidades. Então, e as soluções, elas são buscadas entre os especialistas desses diferentes nódulos. Então, aqui, segundo Toledo, essa organização teia de aranha apresenta vantagens seletivas em ambientes altamente competitivos, porque ela pode acomodar ao mesmo tempo uma alta especialização, múltiplos locais geográficos e um enfoque disciplinado no único problema ou conjunto de clientes. Então, são exemplos dessa forma de organização os grupos de pesquisa entre universidades, os consórcios de bibliotecas e os grupos de ação política, por exemplo. E, por fim, a estrutura tríplice. Né? Borgatti Neto ele propõe um modelo alternativo que inova ao colocar as pessoas no foco da estrutura da organização. Então, esses dois autores consideram que todas as tentativas anteriores não contemplam uma abrangência tida como necessária, exatamente porque elas não levam em conta uma atuação mais abrangente das pessoas na organização, de forma a lhes estimular a tomar atitudes em prol da melhoria contínua. Então, a esse modelo alternativo batizou-se de estrutura tríplice. Então, as premissas utilizadas para essa proposição, para essa estrutura tríplice, foram as seguintes. Primeiro, a estrutura organizacional ela influencia o comportamento individual, consciente e inconscientemente. Isso aí vocês já viram em comportamento humano das organizações. Vocês já devem ter visto isso com certeza. Não lembro se foi comigo, mas vocês viram isso. Né? E lembram aquela cadeia, né? O indivíduo influencia a equipe, que influencia a organização, que influencia o indivíduo. É uma relação, né, de influência contínua e mútua entre todos os envolvidos, seja a nível individual, a nível de grupo e a nível de organização. Isso vocês devem ter visto com certeza em comportamento humano nas organizações. Outro ponto, todas as empresas apresentam uma estrutura hierárquica formal, que serve como referência para a distribuição e para a coordenação das pessoas na organização. Né? Então, volta a hierarquia, volta o formalismo, né? Por meio do qual as pessoas são muito bem distribuídas dentro da organização no que diz respeito às funções. As pessoas não precisam se limitar às suas atividades de especialização funcional e de atuação departamental. Ou seja, a atuação do profissional nessa proposta ela não fica limitada àquilo que ele é especialista ou daquilo que ele, estruturalmente falando, precisa fazer. Outro ponto é que a estrutura define e esclarece as diferentes naturezas das atividades realizadas pelas pessoas em uma organização mais dinâmica. Então, para esses dois autores, Borgatti e Neto,
os modelos anteriores eles falham justamente por não conseguir conciliar 4 questões que são fundamentais para enfrentar os ambientes competitivos. Primeiro, a consideração da autoridade como algo necessário para qualquer organização social, porque sempre existem as relações de poder. Segundo, algumas pessoas, inevitavelmente, terão que executar tarefas até certo ponto repetitivas, constantes, que fazem parte das tarefas básicas da organização. Terceiro ponto, além de realizar as suas tarefas repetitivas, algumas pessoas podem atuar em outras atividades, geralmente em multitarefas ou ações que são interdepartamentais, como um comitê de fábrica ou uma junta médica, por exemplo. Quarto e último, também existe a necessidade de pessoas que atuem em atividades temporárias, por causa de contingências ou por causa de emergências, né? E aí essa demanda exigiria a formação de equipes. Então, a estrutura tríplice ela é resultante de uma visão tridimensional da estrutura organizacional, contemplando que, além das atividades básicas, pode-se demonstrar que as pessoas podem contribuir de maneira tríplice para a organização, sem se limitar ao seu cargo funcional, e isso acaba, por fim, enriquecendo a sua atuação. E para explicar essa estrutura tríplice, criou-se a imagem de uma pirâmide com base triangular, de forma que diferentes perspectivas de atuação das pessoas na organização pudessem ser apreciadas ao mesmo tempo, não sendo excludentes e nem ficando sobrepostas. Então, a forma de atuação de cada pessoa passa de uma perspectiva única para uma perspectiva tríplice. E aí, quando você planifica a pirâmide, podem ser visualizadas 3 perspectivas formais e concomitantes, ou seja, que são formais que acontecem ao mesmo tempo. E potencialmente permite a atuação de qualquer um dentro da organização. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, né, a estrutura de base permanente. É a estrutura formal, convencional, que é dedicada às atividades contínuas e básicas da organização. Então, ela emprega as formas tradicionais de departamentalização e de definição de cargos. Né? Essa estrutura de base permanente ela demonstra o eixo de autoridade e de responsabilidade que são necessárias, né, para o cumprimento das atividades que são rotineiras na organização. E é a estrutura que é tomada como referência para a contratação de pessoal e é representada nos organogramas segundo a função desempenhada pelas pessoas, pelos recursos e pelas atividades. Aí nós temos também as estruturas semipermanentes. Né? E essa estrutura semipermanente, ela se destina às atividades intermitentes, que envolvem a atuação periódica de equipes multifuncionais, que são típicas dos níveis tático e estratégico, né? E funcionais, né? Ou seja, equipes multifuncionais e equipes funcionais, que são típicas de níveis operacionais, que executam tarefas distintas das habituais e que têm uma finalidade permanente. Então, normalmente, essa estrutura engloba atividades conjuntas de planejamento e de controle. E, por fim, a estrutura temporária, né, que, como diz o nome, ela se destina a atividades que duram um tempo determinado. Então, elas são desempenhadas por equipe ad hoc, isso é, por forças-tarefa, né? São times compostos provisoriamente para realizar projetos específicos. Então, essa estrutura é apropriada para troca e para ampliação de conhecimentos necessários para lidar com situações mais complexas ou situações que envolvam inovações. Então, completando a representação, a base da pirâmide representa as relações informais não explícitas e aestruturais. Né? Então, um dos pontos diferenciais dessa proposta é o foco nas pessoas e não nos aspectos formais, né, de relacionamento.
né, como autoridade, especialização, os processos ou os projetos, né? Então, a dinâmica estrutural que essa configuração oferece, ela não só permite que as pessoas ultrapassem os limites das suas funções, como também ultrapassem os seus níveis de decisão. Né? E ela acaba sendo uma proposta inovadora, que não tem a pretensão de ser definitiva ou mesmo de ser revolucionária. Como já dito, né, ela desloca o foco da estrutura para as pessoas. E aí, Borgatti e Neto trazem de novo, né? A própria vivência na utilização da estrutura tríplice pode originar ideias para novas estruturas. O principal é que qualquer estrutura seja estabelecida com base nas pessoas e na forma como elas atuam, ou podem atuar, né? A fim de gerar desenvolvimento empresarial e pessoal. Senhores, alguma dúvida? Alguém quer levantar a mão para perguntar alguma coisa, fazer uma colocação? Eu já respondi no chat. Então, pronto. Vou entender o silêncio. Pois bem, vencemos o nosso penúltimo capítulo. Na próxima quarta-feira, nós vamos para o nosso último capítulo, né? Exemplos das novas organizações. Um capítulo bem pequenininho também, que é um capítulo mais a nível exemplificativo, quase a palavra não sai, que a gente vai ver na próxima semana. Essa aula certamente vai durar no máximo uns 20 minutos, talvez. Então, dependendo, pode ser até que eu peça para ela começar um pouco mais tarde, né? 7 horas. Vou estudar isso com muita calma, tá? E também ver a questão do nosso da nossa última aula, né? O que nós faremos com ela.